Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe, head do Research aqui na XP. Hoje a gente vai falar com uma companhia que abriu capital em 2021, que é a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. A gente tem o Luciano Alves, que é CEO da companhia aqui com a gente. Luciano que está na companhia já há bastante tempo, há mais de 10 anos, enfim, entende tudo do setor e vai nos explicar um pouco sobre a trajetória dele, também toda essa cadeia do alumínio, que não é tão simples, porque muita gente ainda não entende, então tem bastante coisa para a gente conhecer e as oportunidades para a companhia daqui para frente. Como sempre, estou com o Lucas Lag aqui, fazendo mais um episódio. O Lucas Lag, que é o head de mineração, siderurgia, papel e celulose e bens de capital no Research da XP. Vários setores, né, Lucas? Tudo bem? Isso aí, tudo bem? Tudo bem, Ferreira? Tudo bem, Luciano? Obrigado aqui por participar com a gente do... É um prazer estar aqui com podcast. vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Luciano. Como eu dizia, né, a CBA, uma das maiores produtoras de alumínio do Brasil, né, tem uma história larga, começou na década de 50 e eles atuam no processo inteiro, né, na cadeia inteira do alumínio, desde a mineração até a produção e a reciclagem do alumínio. Tem uma exposição grande também à geração de energia elétrica e um foco muito forte em sustentabilidade e inovação, que é um tópico que a gente vai falar bastante desse diferencial do Brasil, né, de conseguir produzir um alumínio com energia renovável, que tem um diferencial do que o restante do mundo, como lá na China, por exemplo. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Luciano, acho que como a gente sempre começa, né, querendo entender um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né, você é engenheiro de formação, enfim, passou muito tempo pelo Grupo Votorantim e tá há muito tempo também na CBA. Enfim, conta pra gente um pouco da sua trajetória desde lá do começo, como é que você foi parar no setor até chegar na CBA. Legal. Bom, eu sou engenheiro de formação, né, como você comentou, mas é aquele tipo de engenheiro que vai para o mercado financeiro depois, ou pelo menos para a área financeira, que foi o meu caso, né. Interessante que já durante a faculdade, logo depois, eu testei vários mercados até chegar onde eu cheguei, né. Então, trabalhei em banco de investimento, trabalhei em fundo de venture capital e private equity, trabalhei em consultoria de gestão estratégica, até me juntar a Votorantim à indústria, talvez depois de uns 5 anos de formado, mais ou menos, né, que foi quando eu cheguei aqui. E estou lá desde então, estou há 20 anos do Grupo Votorantim, né, passei por várias empresas, mas sempre na área financeira. Então, como obviamente tinha essa especialização que eu queria fazer, mesmo sendo engenheiro, eu me especializei na área financeira, sempre trabalhei na financeira. Inicialmente na área de M&A, né, fusões e aquisições, depois planejamento estratégico, gestão, até assumir a cadeira de CFO há 10 anos atrás, um pouco menos do que 10 anos atrás. E assumi a cadeira de CEO fazem 2 anos, né? Então desde 2023 eu era o CFO da CBA, fui promovido para CEO há 2 anos e estou nessa trajetória desde então. Sempre muito também, além de ter uma carreira focada na área financeira, por algum motivo eu fui me inclinando também mais para setor de mineração e metalurgia, né? Então mesmo por exemplo, como consultor, eu trabalhava como consultor, especialmente em siderurgia ou metalurgia na época, tive vários projetos nessa cadeia, até que foi o que me levou a ser contratado aqui. E estou aqui desde então, uma indústria fascinante, uma indústria que tem sua volatilidade, né, natural, uma commodity, então Sim. Como qualquer commodity, você tem os ciclos de alta e os ciclos de baixa, mas que deixa também o trabalho mais divertido, né? Então você tem que saber se preparar para esses momentos, tanto de alta quanto de baixa. O de baixa, claro, é natural que é mais difícil, porque você tem que segurar a operação em momentos mais desafiadores de resultados, mas também para momento de alta você tem que saber fazer de maneira inteligente os investimentos ou aproveitar aquele momento de alta para fazer os investimentos que depois vão te gerar um retorno mais consistente nos momentos de baixa, né? Então acho que em resumo assim, minha carreira é mais ou menos essa, mas sempre muito voltada na área financeira, que diria que é a minha paixão desde sempre, né? Interessante. E você como CFO deve ter trabalhado ativamente no processo de IPO em 2021 da companhia. Conta um pouquinho como é que foi esse processo de educar os investidores, né, sobre um setor novo até então na Bolsa Brasileira, né? A gente não tinha nenhum expoente do setor de alumínio. Como é que foi todo esse processo ali de listagem da companhia em 21? Acho que foi um processo bem interessante, muito enriquecedor em termos de conhecimento e experiência para todos nós ali que trabalhamos, né? Acho que o primeiro ponto, a gente fez um processo relativamente rápido na CBA. Eu diria que entre a gente tomar a decisão, começar a se preparar e fazer o IPO, demorou ali uns 6 meses, mais ou menos, do começo do ano até julho, quando foi o nosso IPO. Mas por que para nós foi mais acelerado? Eu diria que
a empresa já era gerida como se fosse uma empresa aberta. Então a gente já tinha nossas políticas, procedimentos, e até a governança em si, tinha conselho, tinha os seus comitês. Já, é claro, não numa expectativa necessariamente de você ter uma abertura de capital, mas de você ter um padrão de governança ou de gestão dentro da organização. Então, o fato que para nós talvez tenha sido mais simples porque a gente só teve que adaptar toda essa governança ou todo esse padrão de gestão que já existia dentro da organização e, claro, seguir todo o rito processual de documentação e tal. E aí, o grande desafio foi, eu estou trazendo uma indústria nova para o mercado que não a conhece ainda, né? Então, o mercado lá no exterior, eles estão mais acostumados às commodities, especialmente o alumínio. O investidor local, não necessariamente. Mas uma empresa que, apesar de estar aqui no Brasil, ela é um mercado global, tá certo? O mercado de alumínio, você tem que pensar ele como mercado global, porque, como eu falei, é um mercado que você transaciona a commodity muito bem entre países. Assim, o frete ele não é tão relevante no preço final, então dá para você pensar no mercado de alumínio como mercado global. Então teve seus desafios, mas foi muito interessante. Acho que a gente teve uma boa aceitação do mercado na tese de investimentos que a gente colocou. E, claro, na maneira como a gente posicionou a empresa dentro dessa tese de investimento e o potencial futuro. Também tem uma questão, a gente pode depois aprofundar um pouco mais, que a gente tem uma operação que ela é 100% integrada na cadeia. Isso é um diferencial competitivo bastante grande, especialmente em momentos como que a gente vive, né, de muita instabilidade, muita volatilidade. Você está inteiro na cadeia, você consegue controlar melhor a maneira como você opera, os seus custos e todo o teu impacto da sua operação. E além disso, pelo fato da gente ter a nossa energia 100%, a energia que é consumida na produção do alumínio, né, ela ser 100% renovável, nos coloca um produto de baixa pegada de carbono. Então, para o mercado, eu diria que lá em 21, quando a gente fez o IPO, ainda estava começando a se discutir mais profundamente sobre isso. Hoje o mercado mais consolidado, mas de fato você tem hoje um mercado que valoriza muito quem tem um produto de mais baixo carbono, né? Você tem um produto, no nosso caso ali é mais ou menos de 3 a 4 vezes mais baixa a nossa pegada de carbono versus a média mundial do alumínio. Então tem um diferencial interessante. Então isso foi um trabalho muito mais de educação do investidor local, né? No setor e na empresa. Mas, como eu falei, por outro lado, bastante enriquecedor também para nós ali. E agora, como empresa aberta, claro, sofrendo pelo natural que o mercado tem a sua cobrança, e você sendo uma empresa de commodity, uma empresa cíclica, você vai ter momentos de baixa, momentos de alta, como que a gente tem, sabendo lidar bem com esses momentos e com uma tranquilidade de ter uma visão de longo prazo, que a gente sempre tem, a nossa estratégia, não deixa ela em nenhum momento, e conseguindo trabalhar bem esses momentos de ciclo, né? Sim. E, Luciano, você estava me dizendo que o número de investidores pessoas físicas, né, na CBA subiu bastante ao longo dos últimos anos, mas para quem ainda não entende muito bem como que é a cadeia do alumínio, desde a bauxita, a produção da alúmina, depois o alumínio, pelo que eu entendo, bastante intensivo em energia, né, para a produção do alumínio. Enfim, comenta um pouco para a gente sobre toda essa cadeia do alumínio, como ela funciona e também como a CBA se posiciona nessa cadeia, quais os principais produtos que vocês comercializam, principais mercados, enfim. Só um overview rápido para quem ainda não conhece tão bem a companhia. Claro. É uma cadeia grande, uma cadeia, eu diria, relativamente complexa até comparado com outros metais, né? Então você tem a mineração de bauxita, o minério que tem a alumina, né, que tem o alumínio, chama bauxita. Você extrai essa bauxita, você processa essa bauxita numa refinaria de alumínio, então você da bauxita transforma o mineral, né, na alumina. A alumina é um óxido de alumínio, tá? Então, é um produto que depois você vai transferir para o que a gente chama de smelter de alumínio, mas é como se fosse uma refusão, né? Você está ali fundindo aquela alumina para transformar ela em alumínio líquido. E esse é um processo físico e químico, né? Porque você tem um óxido de alumínio aqui que vai reagir com o carbono, que você coloca ali um composto de carbono, que a gente chama de anodo, né? E o carbono vai se juntar com o oxigênio da alumina, então vira CO2, por isso que é uma indústria que tem emissão de CO2, porque no processo produtivo, naturalmente você tem essa emissão, porque o carbono se liga com o oxigênio, e você libera o alumínio líquido, metal, e aí que depois esse alumínio vai para uma fundição. Na fundição, aí você direciona esse volume de alumínio líquido para os produtos que você quer fazer. Normalmente você tem uma fundição de produtos primários, né, onde você produz o tarugo de alumínio, que é um metal que depois vai ser produzido um perfil de alumínio, um produto final.
ou você produz um lingote de alumínio, que é a commodity, a principal commodity que a gente chama o alumínio, que é comercializado no mundo, é o lingote de alumínio, que é o mais simples, né? E esse, normalmente, ele vai ser refundido por alguma outra empresa que vai produzir, por exemplo, uma autopeça, ou vai produzir algum produto, normalmente com outras ligas, tá? Vai juntar com zinco, vai juntar com outras ligas para produzir algum outro tipo de produto. E depois você vai uma etapa além de você ter os produtos primários, como eu comentei agora, você tem os produtos transformados, que é você pegar um desses produtos primários e transformar em produtos finais de alumínio. Como eu falei, o tarugo vira um perfil de alumínio lá no final, mas o lingote ou o alumínio líquido, você transforma ele numa chapa de alumínio, que depois vira talvez uma folha de alumínio também para você comercializar. A folha de alumínio a gente está mais acostumado a ver, que é o que a gente chama de papel alumínio, né, no supermercado, mas não é um papel, é uma folha de alumínio ali em que você usa para cozinhar, mas essa folha também ela serve como uma barreira para alimentos e bebidas. Então, por exemplo, naquela nossa embalagem de leite que a gente toma todo dia, o de suco, por dentro ali tem uma fina camada de alumínio. Ou outras embalagens, como por exemplo requeijão, ou outros, você tem normalmente o alumínio ali que serve como uma barreira para preservar o alimento e bebida. E pensando nos mercados... eu não comentei também, a gente além de ter esse processo produtivo que ele vem desde a bauxita até os produtos transformados, tem reciclagem. E o alumínio, uma diferença em relação a outros metais ou outras commodities, é que ele é infinitamente reciclável. A gente gosta de falar isso porque ele é um metal que não perde as propriedades quando você recicla. Então, se você tem um alumínio e você refunde ele para produzir um outro alumínio, você não vai ter perdas. Então, você vai continuar com aquele alumínio por mais tempo. Tem uma estimativa do International Aluminum Institute, que é a Associação Mundial do Alumínio, que diz que mais ou menos 75% do alumínio produzido no mundo ainda está em uso. Ou seja, ele, claro, foi reciclado para outros produtos de alumínio, mas ele continua aí. Ou seja, não é um metal que se perde ou que você tem algum tipo de perda durante o processo produtivo. Então, a reciclagem também é uma parte importante da cadeia. Nós também estamos presentes na cadeia de reciclagem e ela é interessante para você fazer esse ciclo de você colocar o teu produto no mercado, depois trazer de volta para o seu próprio processo produtivo para depois virar outros produtos, né? Então, é um pouco essa a cadeia toda do alumínio. E os produtos, acho que o que é interessante do alumínio... E a CBA atua na cadeia inteira. A CBA está na cadeia inteira, desde a mineração até a reciclagem, tá? Em todas as cadeias, claro, a gente tem um posicionamento mais forte em uma parte do mercado. Não vou dar um exemplo. Em alumínio primário é onde a CBA tem um posicionamento mais relevante, market share mais relevante, mas também temos um share relevante em folhas, por exemplo, de alumínio no mercado de transformados. Em reciclagem já é um mercado que a gente começou a crescer ao longo dos últimos anos. Tá? A gente já tem uma operação mais antiga há 10 anos, mais pequena, e a gente veio crescendo. Então, e o mundo também, acho que nos últimos anos, se atentou mais à importância da reciclagem, não só por uma questão de sustentabilidade e do ciclo do teu produto, mas, claro, porque tem uma pegada de carbono mais baixa no metal reciclado, mas também porque a reciclagem é uma alternativa interessante para você aumentar volume, não necessariamente com grandes investimentos. Então, você consegue fazer investimentos mais modulares, investimentos mais, diria, cirúrgicos ali na sua operação, que te geram uma capacidade adicional e você consegue crescer sem grandes investimentos. Então, por isso que o mundo inteiro hoje está buscando mais sucata. E voltando para a tua pergunta, Fernando, quer dizer, quais são os mercados finais do alumínio? Então, temos essa cadeia complexa até a produção do alumínio em si, mas onde o alumínio é utilizado, o que também é interessante, que é diferente de outras commodities, o alumínio não é dependente de um único mercado, de um único setor. Então tem algumas commodities que são muito relevantes ou muito dependentes, por exemplo, de construção civil ou de autopeças. No caso do alumínio, é a economia inteira. Por isso que até você monitorar o crescimento do PIB é uma forma interessante de você monitorar o crescimento do mercado de alumínio, porque ele está na cadeia inteira. Então, onde o alumínio está? Primeiro, construção civil, natural, que o alumínio esteja presente. Hoje, principalmente, os perfis de alumínio fazem as portas e janelas que a gente tem nos nossos apartamentos e casas, são todos feitos de alumínio. Além de você ter fachadas e outras utilidades para o alumínio nesse setor. Então, construção civil é bastante importante. Depende muito do país, mas está na casa de 20% a 25% da demanda total de alumínio está nesse setor de construção civil. Outros 20% a 25% está no mercado automotivo. E o que é interessante do alumínio para o mercado automotivo é que ele é mais leve do que o aço ou do que outros metais. Então, ele é muito utilizado para redução de peso dos veículos, né? Claro, ele é um metal mais caro, mas aí você faz a relação do custo-benefício dessa troca, especialmente para veículos elétricos, por exemplo, como você tem uma bateria muito pesada, o restante é praticamente todo de alumínio, porque você tenta compensar
o peso maior que você tem na bateria por uma redução de peso em outras partes do processo produtivo, né, do produto. E não é só em veículos, né? Quer dizer, você usa muito alumínio em veículos leves, né? Mas também ônibus e caminhões levam muito alumínio, principalmente chapas, né? Basicamente a lataria toda de ônibus e carrocerias de caminhões são feitas de alumínio, mas também você tem perfis estruturais. Então, parte da estrutura desses veículos ou o bloco de motor, às vezes muitas vezes é feito de alumínio. E no caso dos veículos leves, a roda de liga leve, normalmente é uma roda de alumínio com outras ligas. Então, é uma presença bastante importante. Como eu falei, mais ou menos 20 a 25% da demanda está ali. Outro segmento que é bastante importante é o de embalagens, como eu comentei, que é o caso nosso aqui, que a gente é muito forte em folhas. Hoje em dia você tem uma mudança do perfil de consumo também para um maior consumo de embalagens de alumínio. Não é só nesses que eu comentei, mas lata de alumínio, a gente tem também, aqui no Brasil, um consumo muito grande de lata de alumínio. Sim. Tem alguns mercados que ainda não estão tão desenvolvidos quanto aqui, então tem uma substituição potencial de vidro ou de plástico em garrafa por alumínio. Então, embalagens outros 20% a 25%. Você pega esses três segmentos aqui, como eu falei, construção civil, automotivo e embalagens, 60% a 70% do mercado. E o restante você tem produtos de consumo, então panelas de alumínio, cadeira de praia, escada, essas coisas que tem, vários produtos são feitos de alumínio. Energia elétrica, né, a geração de energia, hoje em dia nas eólicas e solares, principalmente você tem um consumo maior de alumínio, mas o alumínio está principalmente nas linhas de transmissão. Como o alumínio é um metal mais leve, ele conduz a energia menos do que o cobre, então o cobre é melhor do que o alumínio na condução de energia, mas o cobre é 3 vezes mais pesado. Então as linhas de transmissão... Mais caro também. E mais caro. Sim. Então as linhas de transmissão são todas feitas de alumínio, são cabos de alumínio, por conta do peso. E aí você consegue colocar as torres muito mais espaçadas, porque você tem um peso menor do cabo. Mas em compensação, os fios e cabos de um iPhone, ou de um iPad, ou de uma televisão, ou de um carro mesmo, de um veículo, são feitos de cobre, porque aí você precisa de tamanho, né? Quanto menor o teu equipamento, mais cobre ou mais outros metais você vai usar, menos alumínio, porque o alumínio teria que ser um cabo muito grosso e aí você não tem o tamanho do teu produto. Então é isso que você vê que eu acabei descrevendo aqui, aonde o alumínio está presente, ele está praticamente presente na nossa vida em quase tudo, né? Na economia como um todo. Agora, dado que a demanda pelo alumínio é muito diversificada entre vários setores, e essa demanda eu imagino que não deva ser tão cíclica, tão volátil, de onde vem a ciclicalidade e volatilidade do alumínio? É mais do lado da oferta ou é do lado da demanda mesmo? Porque quando você tem uma commodity que é muito dependente de uma fonte de demanda só, se aquela demanda seca, né, enfim, a commodity tem um impacto muito grande. Mas no caso do alumínio, como você descreveu, ela é bastante diversa, né, essa demanda. Então, de onde vem a ciclicalidade na sua visão? Você tem razão, Fernando. É exatamente isso. A ciclicalidade do alumínio vem muito mais da oferta, ou pelo menos veio muito mais da oferta nos últimos anos, né? A demanda é uma demanda relativamente previsível, se você for pensar. É claro que nunca uma demanda é 100% previsível, mas, como eu falei, se você mais ou menos estimar um crescimento do PIB, tem uma certa elasticidade que no passado já foi 1,5 vez. Então, você pensar 1,5 vezes o que cresce o PIB, vai crescer mais ou menos o mercado de alumínio. É claro que não é uma regra tão perfeita assim. Claro, você tem seus movimentos de mercados aqui ou ali, mas é um bom direcionador. E o mundo veio crescendo muito bem nos últimos anos. Uma coisa que eu não comentei que é interessante também é que essas aplicações todas do alumínio, você vê que tem muitas aplicações que são mais sofisticadas. Então, significa dizer que quanto mais rico for um país, maior é o consumo de alumínio. Por quê? Porque aquele país está consumindo produtos mais sofisticados, tá? Então, como também a gente viu um aumento da riqueza mundial ao longo dos últimos anos, com alguns países até ultrapassando ali o patamar de PIB per capita dos desenvolvidos, você teve um crescimento interessante de demanda de alumínio. Mas o que aconteceu no alumínio, talvez nas últimas 2 décadas, é que você teve um crescimento de oferta que foi muito superior ao crescimento de demanda. E por que teve esse crescimento de oferta superior à demanda? Basicamente, você teve a entrada no mercado de 2 players relevantes, que eu diria que não são nem empresas, são vamos dizer, regiões ou países, que é o Oriente Médio e a China. Ambos colocaram o alumínio como metal estratégico e ambos colocaram o alumínio como uma fonte de crescimento futura, por motivos diferentes, né? No caso da China, esse movimento foi de fato por acreditarem que o alumínio é um metal estratégico para o crescimento futuro e para a necessidade que o país tinha de crescer. Então, o alumínio foi incentivado a se crescer produção bastante na China ao longo das últimas 2 décadas. No caso do Oriente Médio, a intenção era outra, era diversificar a economia além do petróleo, e de você criar empregos, de você criar desenvolvimento
desenvolvimento, você criar uma fonte de renda além do petróleo, claro, e você pode aproveitar o gás, né, que você tem ali para gerar energia, e esta energia você produz o alumínio que é naturalmente um grande consumidor de energia. Mas de qualquer forma, esses dois movimentos geraram uma sobreoferta no mercado, o que depreciou o preço. Então, não só a volatilidade do preço, como historicamente o preço do alumínio ficou em patamares mais baixos do que deveria por conta dessa sobreoferta, que a gente conviveu com ela nas últimas 2 décadas. Mas de agora para frente, o que mudou? O que está de diferente, né? Essas duas nações pararam de crescer e também por motivos diferentes. No caso específico do Oriente Médio, uma decisão deles de que, olha, já cresci o que eu deveria crescer aqui agora. Claro que eles podem ter alguns crescimentos mais marginais aqui no alumínio, mas eu vou me integrar na cadeia. Então, eu preciso ter uma mina de bauxita, eu preciso ter uma refinaria de alumínio e, além disso, eu preciso ter operações downstream, né, operações de alumínio transformado ou lá na cadeia, porque é ali que gera mais emprego. Então, tem o movimento dos árabes de diversificar a cadeia e não só no alumínio, também diversificar em outros metais. Então, se a gente vê esse movimento acontecendo, por isso que eles estão investindo hoje menos em mais capacidade de alumínio, ou seja, eles não estão colocando mais capacidade de alumínio, eles estão se integrando na cadeia e investindo em outras etapas do processo produtivo, que é bastante saudável para a indústria. E no caso da China, o motivo é diferente. A China se colocou um teto de capacidade que ele está atingindo agora, nesse ano. E por que eles se colocaram esse teto? Porque eles também se colocaram um compromisso de limitar as emissões lá no país. Então, produzido a carvão, imagino. Porque o alumínio chinês hoje, ele é principalmente produzido através de uma energia elétrica gerada com carvão térmico, né? Então, a maneira que eles encontraram de também limitar as emissões, o crescimento das emissões, é limitar a produção de alumínio. Então, de fato, hoje a gente tem um mercado que está muito mais equilibrado. A gente já está no mercado equilibrado há talvez uns 2, 3 anos, mais ou menos. E o que a gente vê como reflexo disso é um preço do alumínio muito mais saudável. Não tem nenhum preço exorbitante, não é isso que eu estou dizendo, mas quando você olha a dinâmica da indústria, mesmo num momento como hoje, como a que a gente está vivendo hoje, né, que você não tem uma demanda tão pujante assim, a demanda não está ruim no mercado hoje, é uma demanda que está relativamente boa, principalmente puxada pela China, mas como você tem uma oferta mais controlada hoje, você tem um espaço para ter um preço mais saudável. Então o patamar de preços que a gente vê hoje é um patamar de preço bastante saudável para a indústria, mas é por conta disso, você tem uma oferta hoje bastante controlada e quando você olha para frente, não tem um pipeline de projetos tão robusto assim, ou tão evidente assim, que te leva a crer que essa situação vai mudar, porque os players ocidentais não têm grandes investimentos em capacidade, a maior parte está, como os árabes, buscando mais integração na cadeia ou buscando crescimento em reciclagem, buscando outros tipos de investimentos, e os chineses têm esse limite de capacidade que até a gente tem uma visão de que os chineses podem crescer para fora da China, é de se esperar que isso aconteça. Talvez o Sudeste Asiático seja o mais óbvio nesse momento, né? Indonésia, Filipinas, Malásia, ali, que eles já estão acostumados a operar por ali, mas talvez o crescimento chinês fora da China seja um crescimento mais organizado, seja um crescimento, tá bom, eu preciso de quantos milhões de toneladas? Eu preciso de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eu coloco 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quando for necessário. Quando o crescimento foi dentro da China, eu diria que era muito mais para promover o crescimento da província ou o crescimento local, então não tinha muito essa visão. Não sei quanto eu preciso, mas vou crescer 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, uma hora eu encontro um mercado para esse meu produto, né? Hoje em dia não, hoje em dia se parece que é algo mais organizado, mais responsável esse crescimento, né? Luciano, acho que nesse ponto da China, né, acho que como toda commodity, a gente acaba tendo que falar bastante de China, né? E no caso de alumínio, acho que até uma diferença versus outras commodities, né? De siderurgia, por exemplo, que a gente vê um baita excesso de capacidade no mercado hoje. Agora a gente está testando justamente esse limite, né, que foi colocado ali há alguns anos em relação a um cap, né, para justamente limitar esse excesso de capacidade no contexto de oferta de energia lá que você tem na China, né, para limitar acho que essa questão. Então, assim, pensando para frente, né, naturalmente, China é extremamente relevante para o mercado hoje, mas como que você vê, até no contexto de políticas que a gente fala do anti-involution, né, que é um tema que está crescendo cada vez mais hoje na China, justamente para tentar reduzir esse excesso de capacidade em várias indústrias, como que você avalia esse balanço de oferta e demanda para frente na China, né? Porque assim, se a gente pensar em driver de demanda, acho que o que diferencia um pouco o alumínio, até pelo nível saudável de preço, é que ele além de uma commodity que tem drivers cíclicos, ele também tem várias teses de crescimento secular, né? Acho que transição energética, eletrificação e tal. E aí você tem justamente esse contexto da gente estar testando os limites, né, os caps ali de capacidade, num contexto em que o governo está parecendo cada vez mais querer reduzir esse excesso de capacidade. Então,
você vê mais, acho que é a pergunta, você vê mais riscos de alta ou de baixa pensando nesse balanço, né, de oferta e demanda na China, que acho que no histórico sempre acabou pressionando mais os preços de commodity, mas olhando para alumínio, como que você enxerga esse balanço? Então, o que é interessante, um pouco dessa visão que eu passei aqui sobre China, é que nós não deveríamos esperar também um mercado com uma falta de alumínio. Eventualmente, pontualmente, você pode ter? Pode. No futuro, isso pode acontecer. Mas se houver uma necessidade de um volume adicional de alumínio no futuro, dá para você imaginar que essa oferta vai vir. Potencialmente ou provavelmente da China, ou de um player chinês investindo fora da China, mas provavelmente vai vir dele, mas se existir essa demanda, ela deve vir, ou seja, não dá para a gente esperar que vai ter um déficit tão grande de alumínio nos próximos anos. A nossa visão é de que a gente vai ter um mercado mais balanceado. Então, essa situação que a gente tem vivido nos últimos 3 anos, eu diria que é uma situação que daria para a gente esperar que ela continuasse daqui para frente, ou seja, você tem um mercado que cresce, eventualmente você pode até ter um crescimento mais forte de demanda no futuro, porque eu diria que a gente não passou por um momento de boom de mercado nesses últimos anos. Talvez lá em 21, na pandemia, no pós-pandemia ali, a gente teve um crescimento grande de demanda, mas fora aquele 2021, os outros anos ali foram crescimentos bons, mas não nada muito relevante. Então, eventualmente a gente pode ainda passar por um ciclo de alta de crescimento de demanda quando o mundo voltar a crescer. Mas a oferta deve vir, então, vamos dizer, de acordo com o que vier desse crescimento de demanda, tá? Essa é a nossa visão. A China, que é interessante, é que há 20 anos atrás ela era, sei lá, 5, 10% do mercado, hoje ela é 60% do mercado, né? Então, em 2 décadas ela praticamente dominou esse mercado. Ao contrário de outros mercados de commodities, a China não só cresceu capacidade no alumínio, mas ela cresceu demanda também. Então, hoje ela está meio que para e passo ali, oferta e demanda. O que ele consome é o que ele produz. E não tem uma sobreoferta dessa commodity hoje no mundo. Você vê que o mercado hoje está bem balanceado. A gente divulga do trimestre a trimestre, você vê que tem trimestre que está um pouquinho de superávit, um trimestre com um pouquinho de déficit, mas na média está ali quase que no 0 a 0, o que é bastante saudável para a indústria, né? Eu diria que essa situação deveria perdurar daqui para frente, mas isso por si só já é bastante saudável para a indústria, porque lembra que a gente está acostumado a competir numa indústria sobreofertada, né? Uma indústria mais volátil, uma indústria com preços mais depreciados, porque tinha uma sobreoferta de metal nos últimos anos. Então daqui para frente, se você tem um mercado mais balanceado em que o preço da commodity deve refletir um pouco dessa dinâmica de mercado, você cria uma condição para você ter uma previsibilidade talvez maior do que pode acontecer. Mas eu esperaria também, como eu falei, que o crescimento pode vir da China, mas não dentro da China. Talvez esse crescimento venha de produtores chineses crescendo para fora da China, mas colocando aquela capacidade que é necessária. Então, aquilo que não vai desbalancear o mercado, né? E em relação a setores que você enxerga mais crescimento, a gente falou de alguns aqui, né? Mas tem essa tese de transição energética pegando ali para utilities como um todo, né? De aumento de grid, expansão de rede elétrica e tal, que acho que consome bastante alumínio, mas a própria tese de eletrificação, como a gente comentou, mas algum outro setor que você enxerga talvez uma relevância maior ali no crescimento de demanda daqui para frente? Então, acho que o crescimento em veículos elétricos, toda a eletrificação, né? Então, veículos elétricos é uma demanda grande para o alumínio, e um veículo elétrico ou híbrido, ele leva mais ou menos 40% mais alumínio do que um veículo a combustão como hoje, né? O normal que a gente tem hoje. Então, você tendo uma matriz mudando mais para elétricos e híbridos, você tem um consumo maior de alumínio, a gente vê uma demanda maior aí. Painéis solares levam todos. O painel em si ele não é feito de alumínio, ele é feito de outros metais, né? Mas toda a base dele, né? E todo o perfil que vai em volta do painel de alumínio é feito do painel de geração de energia eólica, ele é feito de alumínio. Então, de fato, você tem ali um consumo maior de alumínio, e se você vê o mundo migrando para mais energia solar, como a gente está vendo, você tem um maior consumo de alumínio, uma maior eletrificação em geral, como eu comentei, as linhas de transmissão são todas feitas de alumínio. E como a gente enxerga um aumento relevante na demanda por energia elétrica no mundo, né? Seja por uma questão de, como eu falei, soluções mais eletrificadas, como um veículo elétrico, ou dentro de casa a gente consumindo mais energia elétrica, mas também você tem os data centers e outras demandas que devem vir com uma demanda relevante de energia. Você vai precisar de mais conexão, você vai precisar de mais geração de energia também, então por isso tem uma demanda adicional de alumínio. E acho que tem 2 outros efeitos que são interessantes. O mercado de embalagens é um mercado que ele é mais sofisticado, ele é mais desenvolvido talvez.
na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por incrível que pareça, também é tão bom quanto. Mas vários países do mundo onde a penetração do alumínio é quase nenhuma. A China é um deles. A China ainda se consome muito vidro, plástico e outros. Então, tem um potencial de crescimento aqui que ele é interessante, tá? Para o mercado de embalagens e em outros mercados onde ele ainda não está consolidado. E na construção civil, um ponto que eu acho que é interessante é que a gente fala muito da construção civil na China até caindo, né, nos últimos anos e tem uma crise ali. Mas se a gente comparar com o resto do mundo, no alumínio especificamente, né, o resto do mundo sempre consumiu ali de 20% a 25% de alumínio na construção civil. A China sempre foi 30% a 35%, sempre, historicamente. Agora ela está em 20% e 25%. Então dá para a gente dizer que o consumo de alumínio na China hoje na construção civil está normalizado. Ou seja, talvez o crescimento anterior aqui estava exagerado e você tinha eventualmente até um consumo não necessário, por isso que a gente viu toda essa crise que aconteceu lá. Por outro lado, não significa que nós estamos num período de crise hoje. Talvez a gente esteja num novo normal, numa nova normalização. E a gente aqui fala muito que nós não deveríamos contar muito com esse volume da China, ou seja, o mercado imobiliário da China voltar a crescer como cresceu nos últimos 10, 20 anos, porque talvez foi um crescimento desordenado e hoje em dia está um crescimento mais normalizado. Por outro lado, a demanda de estoque que você está tendo de veículos elétricos na China, painéis solares na China e toda a eletrificação, ela ainda não compensa, mas ela ajudou muito a minimizar muito o impacto dessa queda do crescimento na construção civil. Então, de certa maneira, se a gente pensar o que é hoje, daqui para frente, se a gente continuar nessa mesma atuada, dessa mesma maneira, você tem esses setores que vão continuar demandando. A eletrificação vai puxar um pouco mais do alumínio e, eventualmente, alguma substituição aqui ou ali, né? E não comentei um ponto que é bastante importante. Além disso, você tem uma substituição que pode acontecer entre o aço e o alumínio, entre o alumínio e o cobre e outros metais. Então, também vai depender muito da demanda de preço das várias commodities, né? Então, por exemplo, se o preço do aço cair demais, eventualmente você pode ter um efeito de substituição aqui ou ali pelo alumínio. No caso do cobre, por exemplo, se fala muito do preço do cobre crescer muito, que pode faltar oferta de cobre no mundo no futuro. Se isso acontecer, é natural que você tenha também um efeito positivo no preço do alumínio, porque tem uma correlação entre os dois, porque eles são substitutos. Então, eventualmente, você pode ter mudanças no padrão de consumo que te levam a ter esses efeitos no mercado. Mas eu diria que, voltando para a tua pergunta inicial, Lucas, a nossa visão é uma visão de que você tem um mercado, eu diria que balanceado daqui para frente, o que já é positivo para um cenário de preços, né? Como eu comentei, vai ter preços mais saudáveis, com alguns movimentos de demanda que podem ser positivos para o setor, é a nossa expectativa, especialmente numa tendência de eletrificação, como a gente comentou, e eventualmente, pontualmente, você vai ter movimentos de talvez preços maiores ou de você ter momentos de mercado mais favoráveis, porque se você tiver um crescimento de demanda pontualmente mais forte, sei lá, um boom de consumo em qualquer lugar do mundo, a indústria ainda não vai ter como suprir essa oferta rapidamente. Essa oferta vai ser suprida em algum momento, mas demora um tempo até você construir essa capacidade, né? Então, por isso que se a gente tiver qualquer choque de oferta nos próximos anos, choque de demanda, não de oferta, ou seja, você tem uma demanda mais forte vindo, aí sim você pode ter pontualmente uma falta de metal e por isso você tem um impacto em preço. Então, é um pouco essa dinâmica. O mercado balanceado, mas eventualmente esses choques de demanda podem ajudar a dinâmica de mercado, né? Essa tese de expansão de demanda por energia, acho que está muito forte, né? A gente acompanha o setor industrial aqui também, e quando você pega Estados Unidos, por exemplo, é uma demanda gigantesca que você tem para a renovação do parque elétrico nos Estados Unidos, com toda essa tese de aumento de demanda por energia elétrica que vem no contexto de transição energética e eletrificação, né? Então no fim você tem um efeito meio que dobrado ali, né? Porque você tem não só a renovação do parque elétrico, mas também a expansão do parque elétrico, né? Então, assim, e isso vai muito cobre, vai muito alumínio, né? E no fim, acho que tem espaço para as duas commodities, né? A regra de bolsa que a gente usa é 3,5 vezes o preço de cobre com alumínio ali, né? Que você começa a implicar mais substituição pro alumínio, né? Exato. No fim, é uma tese que a gente gosta. Você acha que tem... E até justifica, olhando paralelo para a valuation que você tem dos papéis, né? Quando você tem uma commodity que cresce, normalmente os múltiplos têm que ser mais elevados, né? Porque você precifica que esse preço vai aumentar, o denominador que você está olhando para o múltiplo deveria crescer e o múltiplo deveria ser mais alto, né? Que é o contrário de commodities que você não tem uma tese tão forte de demanda, né? Que normalmente minério de ferro, que você vê um múltiplo mais um múltiplo menor, ali, mais baixo. Exato. Como é que essa questão tarifária do governo americano impactou, bagunçou a cadeia do alumínio? Então, na cadeia do alumínio, talvez diferente de outros,
tem uma tarifação que já veio de antes, né? Já veio da seção 232. Primeiro que já desde 2018 existe uma tarifação, mas lá em 2018 ela foi concentrada em países, né? Aí tem, dentro da seção 232 alguns países tiveram essa tarifa. E agora, recentemente, o alumínio foi colocado como metal estratégico pelos Estados Unidos e teve uma tarifa de 50% para todos os países, né? Com algumas raras exceções daqueles que conseguiram sentar e negociar tarifas recíprocas ali recentemente, né? Então, hoje é isso. Você tem um mercado em que tem essa tarifação, 50%. O efeito natural que já aconteceu lá é o prêmio no mercado americano subir. Então, hoje o prêmio americano é o maior do mundo, de longe, assim. Então, ele está... Enquanto no resto do mundo você tem um prêmio ali que navega entre 100 e 200 dólares por tonelada, nos Estados Unidos ele está 1.500 dólares por tonelada, né? Ou seja, é muito maior. Mas claro, ele está implícito nesse prêmio toda a tarifa que vem em cima do preço do metal. E se você fizer a conta, mesmo com esse prêmio mais alto, ele ainda não compensa 100% da tarifa, tá? Ele compensa uma boa parcela da tarifa, mas não 100%. Eu diria que o efeito que está acontecendo no mercado de alumínio, alguns produtores, como é o nosso caso, podem ter sido impactados diretamente porque vendiam para os Estados Unidos. Então, o nosso caso era 3% da nossa venda que ia para os Estados Unidos e que a gente teve que remanejar para outros mercados. A gente conseguiu remanejar para a Europa e Brasil, principalmente. Mas o efeito direto, então, você consegue trabalhar desta forma. Mas tem um efeito indireto, que é o que a gente tem comentado muito recentemente, que é como a grande maioria dos produtores tem essa taxação e não está conseguindo vender nesse momento nos Estados Unidos. Claro, também existe uma prerrogativa de que os Estados Unidos, os produtores locais ainda estão trabalhando com estoques na cadeia, né? Então, por isso que eles não estão comprando tanto ainda. O que aconteceu é que você tem mais metal sendo comercializado nos outros mercados mundiais, né? Então, Europa, por exemplo, você vê prêmios caindo porque você tem, claro, naturalmente mais metal entrando naquele mercado, que é um mercado bom, o mercado consome bem. América Latina, a mesma coisa, apesar de que o Brasil, se você olhar a estatística de importação, não mudou radicalmente, tá? A gente tem uma importação que ela é mais ou menos constante aqui do Brasil de metal e ela se mantém muito parecida com o que foi o ano passado. Então, o impacto principal é esse, mudou um pouco o fluxo do metal no mundo, mas na nossa visão pode ser temporário, no sentido de que em algum momento o consumidor americano pode voltar a comprar como comprava e aí você tem um mercado balanceado novamente, né? Então talvez seja algo mais pontual deste momento que a gente está vivendo agora, né? Que ainda os produtores locais estão trabalhando com os seus estoques, né? E para vocês era 3% da exportação que vocês conseguiram... Correto. E aí você tem um impacto ali eventualmente em margem, né? Porque você remaneja para outros mercados, talvez com prêmios menores, mas nada relevante para o resultado da empresa. E, Luciano, acho que tem um tema que você comentou também brevemente em relação a essa integração que a CBA tem, né? Desde da mineração até a reciclagem. Mas tem um ponto importante também que é, assim como o alumínio líquido consome muita energia, né, vocês têm também toda a produção própria de energia elétrica via as operações dentro do segmento de energia. E aí eu queria entender como que vocês avaliam qual que é o grau, né, de vantagem competitiva que isso traz para a companhia frente a concorrentes a nível global, né? Talvez pensando na posicionamento na curva de custo, né, quando você considera toda essa integração na cadeia, como que você avalia isso, talvez de forma quantitativa, como um diferencial competitivo versus a indústria? Acho que se você pensar em indústria do alumínio, você tem talvez dois fatores principais de vantagem competitiva. Como é que você consegue acessar uma alumina competitiva ou mais barata e uma energia elétrica, que são os dois principais insumos para a produção. Claro que tem outros insumos e que também compõem, que é importante você ser competitivo, mas aonde vai fazer diferença são nesses dois. Então o fato da gente estar integrado em toda a cadeia já nos coloca, e nós produzimos a nossa própria bauxita, a própria alumina, já nos coloca num diferencial competitivo em relação aos nossos concorrentes, porque você tem muitos produtores de alumínio no mundo que compram a bauxita ou que compram a alumina, e claro, você está sujeito à volatilidade do preço dessas outras commodities, né, desses outros produtos, em momentos que você pode estar melhor do que nós, né, você pode estar com preços mais baixos, mas também em momentos como foi o que aconteceu o ano passado, em que você tem um choque de oferta. No caso da alumina, teve um choque de oferta o ano passado, e meio que espalhado no mundo inteiro. Então teve problema na Guiné, teve problema na Austrália, na China, na Índia, pequenos problemas assim, mas que juntos levaram a um choque de oferta. O preço da alumina subiu muito, quem compra alumina sofreu muito o ano passado. No caso da CBA, o nosso custo foi basicamente estável, porque a gente consegue controlar melhor. Então acho que aqui é claramente um fator de vantagem competitiva. Mas o principal está na energia elétrica. E uma coisa que é interessante, eu comento muito isso, se você pegar a tecnologia mais moderna de produção de alumínio e a tecnologia mais antiga,
você deve ter ali uma diferença entre de 15% a 20% em produtividade. Alguma coisa por volta disso, um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, é claro que é importante você ter uma tecnologia mais moderna e você ser mais competitivo, mas você não tendo uma tecnologia mais moderna, você não vai ser tão menos competitivo assim do que alguém que tem uma operação estado da arte. Mas o que vai fazer muita diferença é a que preço que você consegue acessar aquela energia, porque você talvez consegue ter uma eficiência melhor e um consumo de energia melhor, mas se você compra uma energia cara, você perde toda a competitividade no preço da energia. E acontece muito isso no mercado de alumínio. Então, como você tem pouca diferenciação dos players em relação à tecnologia, o que acontece é o que vai te diferenciar se você é competitivo ou não é quão barato você consegue acessar a sua energia. Então, no nosso caso, como a gente está integrado na cadeia, a gente consegue gerar a nossa própria energia, né? A gente gera mais ou menos o que a gente consome. É claro que não é uma equação 100% correta, mas tem suas variações ali, mas está mais próximo. A gente gera 750 megawatts e a gente consome mais ou menos 750 megawatts todo ano. E a gente tem uma energia, como é gerada por nós mesmos, uma energia competitiva. Está na casa ali de $20 por megawatt, a gente divulga isso nos nossos resultados, né? Mas você tem mercados mundiais onde você, primeiro, não tem uma disponibilidade de uma energia num preço tão bom. Então, você tem energias ali que às vezes você compra por $50, por $60. Às vezes, em momentos de crise, como foi a pandemia. A pandemia, a gente também teve, logo depois, né, um consumo maior e uma dificuldade até de geração que levou a preços de energia muito altos na Europa, até por conta dos conflitos que aconteceram lá. Então, a energia ficou cara na Europa. Na própria China também você teve um movimento de energia mais cara. Então, você pega uma energia comparada com a nossa, né? A nossa ali na casa de $20, você pega uma energia comprada a 50, 60, $80 o megawatt, a tua competitividade está ali. Então, é o fato, nós, né, CBA, nós somos competitivos porque a gente consegue acessar, a gente consegue gerar e produzir esses insumos a custos competitivos, né? Se estivéssemos comprando isso no mercado, talvez nós não fôssemos tão competitivos e mais do que isso, né? Talvez nós estivéssemos mais sujeitos a uma volatilidade de resultados muito maior do que a gente tem. Então, o fato de a gente estar integrado na cadeia nos garante este controle melhor dos custos mais baixos, mas também menos volatilidade de resultado, né? Então, você tem resultados talvez mais previsíveis. E isso é uma das vantagens que a gente tem frente a muitos dos nossos concorrentes do mundo, né? E nesses momentos que você comentou, Luciano, que falta bauxita, que falta alumínio no mercado e os preços sobem bastante, vocês conseguem fazer vendas pontuais nesses mercados ou vocês continuam produzindo alumínio porque no final do dia vocês têm contratos, né, de alumínio com seus clientes e vocês têm que entregar o alumínio? Porque eu imagino que essa conta, em alguns momentos do tempo, às vezes faz mais sentido você vender um pouquinho de bauxita do que transformar em alumínio, porque o alumínio ainda não pegou toda essa alta, né? Como funciona isso? No nosso caso, o foco sempre vai ser na produção do alumínio. Tá. Então é isso, quer dizer, não só pelos contratos e o relacionamento com os clientes, mas é porque a gente consegue agregar muito valor, tanto na bauxita quanto no alumínio, e a gente consegue extrair mais valor fazendo a venda do alumínio. Entendi. Eventualmente, pontualmente, pode ter uma venda aqui ou ali de bauxita ou alumínio, mas eu diria que em volumes inexpressivos. Não daria para a gente pensar nós, na CBA, como, de fato, um player no mercado de alumínio ou de bauxita agora, da maneira como nós estamos estruturados. Tá? Existe essa discussão até para energia, né? É que aí o preço de energia para fazer sentido você deixar de produzir alumínio e vender energia tem que ser muito alto, né? Pra ter essa... No passado ele já foi diferente, Lucas. Na prática, eu diria que por conta daquela dinâmica que eu comentei inicialmente, da sobreoferta de alumínio, talvez há 10 anos atrás, o preço de break-even entre você decidir usar uma energia para produzir alumínio versus você vender essa energia estava no pau a pau entre o que era o preço de mercado no Brasil versus a produção de alumínio. Então, era uma decisão, eu diria que um momento difícil de mercado, né, e uma decisão complexa, porque também, quando você decide fazer isso, você tem que parar uma produção. E várias operações de alumínio no Brasil foram paradas lá em 2013, 2014, mais ou menos, com uma decisão parecida a essa. Com o preço de energia que se tinha no momento, não justificava você produzir o alumínio. Mas 10 anos agora à frente, né, hoje, por toda essa melhoria que aconteceu no mercado, o mercado não está mais sobreofertado, você tem uma oferta e demanda mais balanceada, com preços saudáveis, e claro, no Brasil a gente também teve uma desvalorização cambial que ajudou na competitividade dos produtores locais. O break-even está longe até do que seria o teto do PLD. Então hoje eu diria que quase que não se faz mais essa conta. Então se você tem energia, se você consegue usar essa energia para produzir alumínio, é vantajoso você continuar produzindo alumínio. Agora, você mencionou, Luciano, a questão do alumínio no Brasil com baixa pegada de carbono. Você acha que ao longo do tempo o Brasil consegue ter um selo mais verde, consegue extrair um prêmio maior por conta
desse alumínio? Isso já está acontecendo? Como é que você enxerga esse potencial? Isso até para a indústria brasileira como um todo, né? De conseguir mostrar para o mundo, né, que as nossas fontes de energia elétrica já são primordialmente renováveis, né? E conseguir ter um prêmio em relação, por exemplo, ao produto que é produzido com carvão térmico, né? Enfim. Então, hoje o mercado ainda não precifica essa pegada de carbono. O que existe, o que já é bastante interessante, é uma preferência pelo metal de mais baixo carbono. Mas você vai comprar esse metal numa negociação comercial normal de preço ali que você tem com seus produtores. Claro, tem alguns produtores que começam a destacar um pouco o quanto custa essa diferenciação, mas eu diria que ainda é incipiente, tá? Claro que existe uma expectativa do nosso lado de eventualmente no futuro isso poder acontecer e a indústria está trabalhando nesse sentido. Mas só o fato de você já ter um produto de baixo carbono já te garante um ganho de market share. E especialmente em momentos como esse, em que você tem um mercado mais competitivo, você tem talvez uma sobre-oferta de metal ali por conta das tarifas, como eu comentei, em Europa e outros lugares. Sim. O metal nosso, né, que é o metal de baixo carbono, ele é muito melhor aceito. Então você tem talvez uma facilidade maior de venda desse produto do que se não fosse um produto de baixo carbono. E eu diria que o mercado está começando, mas eu diria que tem um amadurecimento para acontecer. Mas a nossa visão é que ele deveria acontecer. Quanto que isso vai ser é muito difícil da gente prever e não tem como saber, mas você vê que o mercado está se sofisticando cada vez mais. E claro, depende também de qual é a tua ponta final. A gente sente, por exemplo, o mercado automotivo, o mercado de embalagens, que são mercados onde você tem um consumidor final mais próximo do consumo, sei lá, um consumidor final comprando um carro, ou um consumidor final comprando uma embalagem feita de alumínio. Ele é que está exigindo isso. Ele começa a diferenciar o produto. Não, eu compro este produto, por exemplo, eu compro uma latinha, um refrigerante em latinha de alumínio, não compro um refrigerante numa garrafa plástica. Então, se o consumidor começa a trazer esta demanda, esse efeito cascata que vem depois do consumidor, ele é muito mais forte do que nós da indústria tentarmos empurrar isso para frente, né? Que é o que a gente está sentindo. Então, o consumidor cada vez mais consciente, cada vez mais exigente e buscando essas soluções mais sustentáveis e ele exigindo a pegada de carbono, então a gente vê isso acontecendo, você naturalmente vai ter isso migrando e aí eventualmente isso pode virar uma diferenciação de preço no futuro. Eu não falei também do mercado de beleza. Saúde e beleza tem muito consumo de alumínio. Esse é um mercado também que tem demandado bastante os produtos mais sustentáveis. Então, você pega esses 3 setores, são setores em que eu diria que vai começar por eles, talvez antes dos outros, mas ainda é uma tendência para o futuro, mais para o talvez médio e longo prazo do que para o curto prazo. Aí acho que um ponto que é importante também que a gente acaba discutindo bastante é em relação a esse foco de crescimento, né? Onde que dá para a CBA crescer mais? Qual que seria, talvez, uma prioridade em relação à alocação de capital, né? E aí existem vários projetos dentro da empresa, né? Mas Luciano, acho que pensando até no ponto que você comentou que não tem muita diferença, né, a nível de processo quando você pega o state of the art e talvez o mais tradicional, mas pensando a nível de produto, né, onde que dá pra gente pensar num foco maior da CBA, pensando até num contexto de inovação, de tecnologia, onde que talvez seja a prioridade da companhia em relação a investimento e a nível de produto também, como esse contexto de inovação. Eu acho que tem talvez 3 grandes focos nossos aqui para os próximos anos, né? Primeiro é crescer a produção de alumínio primário, né, alumínio líquido, e a gente tem capacidade de fazer isso porque tem umas salas fornos fechadas, né, que é a sala 1, que a gente tem um projeto para religá-la, e esse crescimento por si só já traz muito valor, então esse é um crescimento importante. Crescimento em reciclagem, que a gente tem falado bastante sobre isso, né, a gente está iniciando ainda nessa trajetória, então tem um potencial grande de crescer no mercado de reciclagem, especialmente aqui no Brasil, que é o mercado mais maduro, né? O mercado de reciclagem no Brasil é bastante maduro até frente a outros mercados. E por quê? Porque historicamente no Brasil se criou uma rede de coleta de sucata, não só de alumínio, tá? De aço, de plástico, papel e outras coisas. Então a gente tem essa sucata disponível no mercado, então é um mercado que dá para a gente atuar. E tem uma terceira vertente que para nós da CBA é bastante importante, que ela tem a ver com a modernização do parque fabril. Então usar a tecnologia, usar a digitalização, usar o que tem disponível no mercado e claro, fazendo investimentos corretos ali, deixar essa operação mais moderna, deixar essa operação com melhores indicadores. Então a gente tem esses 3 fatores e a gente, vamos dizer, trabalha os 3 da melhor maneira possível de acordo com o que a gente acredita que é melhor naquele momento, né? Quando a gente fala muito com o mercado,
Tem momentos em que é mais, talvez, vantajoso você crescer, por exemplo, produção de alumínio primário, momentos que é mais vantajoso você, talvez, incentivar muito mais o investimento em reciclagem, desculpa, momentos de mercado que é melhor você eventualmente investir mais na sua modernização. Então vai depender muito de que momento de mercado que a gente está, ou do que a gente enxerga. E claro, todo ano a gente divulga isso para vocês lá no nosso CBA Day, mas o que a gente gosta do nosso portfólio de futuro de investimentos, que é interessante, é que ele é todo modular. Então eu não tenho um grande projeto que eu vou fazer e é só aquele grande projeto. A gente tem vários pequenos projetos e a gente vai trabalhando esses projetos da melhor maneira possível, encaixando eles no nosso pipeline, de maneira que eu estou otimizando o retorno sobre aquele capital empregado ali, e eu estou também tentando aproveitar melhor aquilo que eu acredito que é o ciclo que vem pela frente ou o movimento de mercado que vem pela frente. Então essa flexibilidade nos investimentos nos ajuda muito. Não significa dizer que eu posso mudar esse portfólio para lá ou para cá, mas não tirando vamos dizer, da nossa visão aqui, a nossa estratégia, os nossos projetos futuros e a ambição que a gente tem daqui para frente, né? E quais outros temas são importantes na agenda de sustentabilidade para vocês, Luciano? Você mencionou que é uma indústria que naturalmente tem uma emissão, né, de CO2 pela própria, né, questão química da produção. Enfim, como essa agenda de sustentabilidade tem avançado na companhia? Quais são os principais pilares e tópicos que vocês têm trabalhado? O que é interessante é que, como eu falei, nós já somos uma empresa que produz um produto de baixo carbono. Sim. Então, a gente já sai na frente em relação aos nossos competidores, porque boa parte da indústria do alumínio ainda tem um produto de alto carbono. Então, a maior parte dos produtores, eles estão preocupados com essa agenda, eles estão investindo em talvez ter mais energia renovável e de reduzir a sua pegada de carbono também através da reciclagem. Enfim, está todo mundo trabalhando para reduzir. Nós já estamos lá, então, mas nós também não estamos parados. Então, o que é foco para nós aqui? Primeiro, mesmo tendo uma pegada de carbono baixa, nós nos colocamos uma meta de até 2030 reduzir em 40% essa emissão. Então, já temos uma emissão baixa, eu quero reduzir ela em 40%. E como é que eu vou fazer isso? Com investimentos de mudança de tecnologia em que eu vou ter uma emissão menor. Alguns já foram feitos, como exemplo que eu dou, na refinaria de alumínio, a gente substituiu o gás natural por biomassa. Então, a gente colocou uma caldeira biomassa que gera o vapor que é utilizado na refinaria. Então, isso já reduziu nossa pegada de carbono. E hoje a nossa refinaria, segundo os dados da CRU, que é uma consultoria que mapeia isso, é a refinaria de menor emissão do mundo. Então, mas por quê? Porque a grande maioria continua utilizando gás, ou óleo combustível ou outros combustíveis no processo produtivo. A gente conseguiu colocar um combustível que ele é sustentável, renovável. Então, em projetos como esse que a gente pode fazer ao longo da cadeia que vai reduzir a nossa emissão. Além disso, a utilização de mais sucata, como eu comentei, mais reciclagem, sim, naturalmente você reduz emissões, e tem um plano ali para a gente chegar até 2030, e aí esse é especificamente para as emissões, mas a gente tem toda uma estratégia de sustentabilidade, de ESG, até 2030, que trabalha os 3 pilares, tá? Então tem objetivos que a gente tem, ou metas na parte social, na parte de governança e muitos na parte ambiental também, e a gente vai trabalhar para atingir esses objetivos que foram colocados ali, estão divulgados até 2030. E aí tem uma ambição até 2050, que essa eu diria que ainda tem muitas coisas para serem desenvolvidas, que é como é que eu consigo fazer esta indústria, a minha indústria, né, e obviamente fomentar para o restante, que ela seja net zero. O net zero para essa indústria do alumínio ainda não é, vamos dizer, não é uma trajetória conhecida, mas se mais ou menos imagina como poderia chegar lá. Vou dar um exemplo. Se a gente mudar a tecnologia que hoje se emprega na produção de alumínio para uma tecnologia que não emite, ou seja, que você não tem aquela emissão de CO2 que eu comentei, já é um primeiro passo. Esse é um grande passo e que isso pode acontecer. Tem algumas tecnologias sendo desenvolvidas nesse momento, ainda não tem nada que seja comercialmente viável, então o mercado ainda está tateando isso. Mas também, além dessa tecnologia que pode mudar, você pode ter projetos de captura de carbono. Então, se você conseguir, sim, também desenvolver uma boa tecnologia de captura de carbono dentro da sua própria operação, como ela é hoje, você já ajuda a compensar parte dessas emissões. Então, eu diria que o nosso foco está mais aí. Então, atingir os nossos objetivos até 2030 e continuar trabalhando desde já em vários projetos ou iniciativas que vão nos levar até um net zero nas próximas 2 décadas. Perfeito. Mais alguma? Acho que do operacional deu para ter uma ideia boa aqui. Exato. Deu para passar por tudo. Talvez vale a pena passar um pouco sobre a questão, enfim, de digitalização, inteligência artificial. Como é que vocês têm olhado para todo esse tópico dentro da companhia? Como é que vocês têm usado, enfim, tudo que tem disponível hoje em dia para melhorar as operações? Eu acho que esse é um tópico bastante interessante. Eu diria que ele está na agenda de todo CEO, sim, hoje em dia, né? Ele é importante de estar.
essa é uma operação que tem 70 anos, né? Então você tem processos produtivos ali mais antigos, mas também tem processos produtivos que foram construídos na última década ou nas últimas 2 décadas. Então tem um mix das duas coisas. Acho que o mais importante é a empresa entender aonde a tecnologia ou a digitalização vai fazer mais diferença no seu custo ou na sua geração de receita, onde você achar mais importante para o seu negócio. A gente tem desde 2019 um processo interno em que a gente incentiva as áreas a trazerem iniciativas de melhoria, seja de modernização ou de melhoria de processo, utilizando o digital, utilizando uma automação. A gente faz um processo de priorização desses projetos dentro da nossa cadeia, usando a mesma metodologia que a gente, por exemplo, prioriza todo o CAPEX, todos os investimentos que a gente tem na organização, e faz uma competição saudável ali entre os projetos, de maneira em que a gente executa, claro que a gente não tem orçamento para tudo, mas a gente garante um orçamento mínimo todo ano para este tipo de iniciativa, e aí esses projetos competem por esse orçamento e a gente vai executando aos poucos. Então o que é interessante é que não tem nada grande ou nada que faça um grande projeto de digitalização, mas são pequenas mudanças de processo, são pequenas digitalizações de talvez processos administrativos, são coisas menores assim que fazem muita diferença. Às vezes você usar uma inteligência artificial, Salesforce, por exemplo, é um processo produtivo que é o mais complexo que tem. A gente já é uma tecnologia dominada no mundo, mas o que acontece ali para aquela reação que eu comentei do óxido de alumínio se transformar no alumínio líquido e liberar o CO2, tem muitas variáveis que não se compreende, quer dizer, mas você colocando uma inteligência artificial ali, aí sim ela vai começar a fazer correlações que talvez o ser humano não consiga fazer. Então, a gente trabalha em projetos similares a esse. Então, coisas assim que a gente veio fazendo ao longo do tempo que eu diria que ainda tem um ganho incipiente no dia a dia, mas como é que você começa a compor isso no tempo pode fazer uma diferença muito grande no resultado da empresa. Como os juros compostos de vocês no mercado financeiro, né? Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, mas quando você começa a somar tudo, faz muita diferença. E quando você olha para trás, você entregou muito, né? Então, é a maneira como a gente está olhando. É um orçamento ainda, vou dizer, menor, mas que eu diria que está fazendo muita diferença no resultado final da empresa, e mais do que isso, cria essa dinâmica de incentivo à inovação, de incentivo à digitalização, e o tempo todo as áreas buscando formas de fazer melhor o seu trabalho, né? De você estar melhorando do dia a dia. Então, acho que esse é o grande ganho e, como eu falei, tem que estar na agenda de qualquer CEO, porque às vezes você tem uma solução no mercado já disponível que te economiza muito tempo ou que te reduz muito o custo, e você precisa encontrar essa solução, né? Se você não for atrás, você talvez não descubra essa solução. Sim. E, Luciano, acho que por mais que seja um processo estabelecido, é extremamente complexo, né? O de produção de alumínio líquido, né? Correto. Comparado até com outras commodities, acho que o processo produtivo ali da alumina para o alumínio líquido tem as suas complexidades operacionais, né? O problema que você vai encontrando. Então, acho que qualquer medida para mitigar esses problemas acaba sendo importante no estratégico. Tem um processo químico na alumina, um processo químico no smelter, né, na produção do alumínio líquido, e depois 2 processos físicos nas laminações, né? Então, é muita variável, em que você ter talvez uma máquina olhando essas variáveis seja mais eficiente do que um ser humano, ter um conhecimento mais profundo do que um ser humano nesse sentido, né? Legal. Bom, Luciano, a gente está entrando no nosso último bloco aqui de perguntas. Queria perguntar um pouco para você como é que é a sua filosofia, né, de liderança, como é que você toca os seus times numa indústria que é bastante complexa também, com resultados voláteis por conta da commodity, enfim, como é que é aí o seu dia a dia tocando essa companhia? Acho bastante importante, especialmente em uma operação complexa como a nossa, sim, é a presença na área. Assim, a gente ouve muito outros CEOs falarem a mesma coisa, mas é bastante importante. Então, no nosso caso, o nosso cliente é uma outra indústria. Então, talvez na indústria de produto de consumo você tenha que estar mais presente no teu cliente ali no dia a dia. É claro que a gente também tem uma presença grande com o nosso cliente, mas a presença dentro da operação ela é fundamental. Porque é ali que acontece o dia a dia. A sua competitividade maior vem de você conseguir ou não gerenciar melhor os seus custos. Sim. E se você tiver processos melhores organizados dentro de casa e gente competente que vai tocar bem esses processos, então a presença não só minha, tá? Não do líder principal, mas da liderança toda na área, eu acho que ela é fundamental. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e isso acho que eu herdei na minha gestão aqui, mas que eu diria que é um papel fundamental para o desempenho da organização, que é a cultura.
Então, você tem uma cultura forte, uma cultura que incentiva corretamente não só vamos dizer, a maneira como você faz o negócio, mas como é que você extrai os resultados, ela é bastante importante. No nosso caso ali, a gente trabalhou muito cultura, por isso que eu falei que eu herdei, porque na gestão anterior do Ricardo, né, ele trabalhou muito cultura e eu estava presente nesse movimento, mas foi muito importante que parte desse crescimento que a gente teve, parte da melhoria dos resultados que a gente teve ao longo dos últimos 10 anos, não foi só trabalhar em custo, não foi só melhorar a receita, não foi só o preço da commodity, foi também a cultura que a gente trabalhou, foi uma cultura que incentivou tudo isso que aconteceu, incentivou a gente a ser mais eficiente na operação, a gente buscar, como eu acabei de comentar, a digitalização ou formas melhores de fazer o seu trabalho, da gente não ficar perdendo tempo com disputas internas ou com brigas de poder ali entre uma área e outra e todo mundo trabalhar em conjunto em prol do que é melhor para a empresa no final das contas. Então, trabalhar a cultura de maneira que você tenha esse ambiente como a gente tem hoje na CBA, em que você tem uma contribuição de cada uma das áreas e todo mundo se ajudando, isso cria um diferencial competitivo muito grande. Então, eu diria que está muito ali. E depois, no restante, como é que eu garanto que a estratégia está sendo vivida no dia a dia da organização e, mais do que isso, está sendo implementada? Então, a parte da implementação talvez é a mais fácil, que você vê os projetos ali acontecendo, se eles estão sendo executados ou não. E eu diria que essa é um acompanhamento natural que qualquer um faria. Mas mais do que a execução em si dos projetos, bom, mas essa estratégia está sendo vivida, as pessoas sabem por que elas estão fazendo, para onde a gente está indo, qual que é o objetivo da gente estar fazendo, porque tem que ter um contexto, tem que ter um propósito, tem que ter algo maior aqui, em que a pessoa se voluntaria a fazer o trabalho dela, não só porque ela tem que fazer aquela atividade, mas porque ela está entendendo todo o resto que vem pela frente, né? Então, acho que trabalhar essas três coisas, né? A estratégia, o dia a dia ali junto com a operação e a cultura são os três pilares que eu diria que garantem o sucesso da empresa, né? Sem dúvida. E, enfim, para quem está no começo de carreira, enfim, o que você diria que foram os maiores aprendizados aí na sua trajetória como executivo? O que você diria que foram os diferenciais? Eu acho que alguns pontos importantes aqui. Primeiro, você tem alguns termos talvez sejam mais fortes, mas é importante colocar, talvez obcecado por você fazer melhor, né? Não é só o seu trabalho no dia a dia, de você fazer o seu trabalho melhor no dia a dia, mas de você, olhando um processo produtivo, por exemplo, eu que fui um executivo da área financeira, eu não estava ali controlando um processo produtivo, mas eu, pela área financeira, conseguia ver quando o indicador estava bem ou estava ruim, ou precisava ser trabalhado. Então, você pode dar a sua opinião ou não, mas se você é obcecado em ser melhor ou fazer melhor, você vai oferecer uma ajuda, você vai sentar com a pessoa da operação ou com a pessoa do comercial e falar, olha, eu acho que você poderia trabalhar aqui, eu acho que você deveria, esse indicador aqui está muito fora do que é o normal, ou esse indicador aqui pode ser diferente. Então, você ter claro, você tendo uma cultura que te apoie nisso, né, uma cultura que permita que você possa debater abertamente com outras áreas, formas das áreas trabalharem melhor, ajuda muito. Então, mas essa obsessão por você não ficar satisfeito com a maneira como você está fazendo isso e fazer diferente, eu acho que ela é fundamental. Segundo ponto, pessoas. Não dá para você falar vamos dizer, de aprendizado sem falar de pessoas, porque estar rodeado das pessoas adequadas é o mais importante para não só eu, na minha função de CEO, mas de qualquer executivo em qualquer nível, qualquer líder, seja um gerente, um coordenador ou até um supervisor de área. Você tem que confiar nas suas pessoas, claro, nas pessoas que trabalham para você, mas mais do que isso, você tem que ter embaixo de você gente competente que consiga se desenvolver. Muita gente, você está ainda em começo de carreira, não é um problema se você vê ali o brilho nos olhos, é aquela pessoa disposta a aprender, é questão de tempo até ela virar uma pessoa extremamente competente, você vai ter que trabalhar para que ela se desenvolva. Então, se juntar com esse tipo de pessoas e garantir que você tem todo um ecossistema que trabalha desta forma, né? Que você está sempre incentivando essas pessoas e também não ter o medo de mudar se necessário, porque às vezes você vai encontrar pessoas ou que não têm um desempenho adequado, essa talvez seja a mais fácil de você eventualmente trocar, mas às vezes também você tem pessoas que são muito boas, mas que talvez não sejam adequadas para aquela função. Aconteceu muito na minha carreira, de eu ver pessoa que não estava no lugar certo, né? Muitas vezes a pessoa que migrou da área financeira para a área de recursos humanos é feliz da vida em recursos humanos, mas claramente ela estava errada, ela estava insistindo em uma carreira que talvez não era adequado para ela. Enfim, de você tentar adequar, e isso eu estou falando eu como um líder, mas vale para a gente fazer uma reflexão para nós mesmos, né? Se a gente, especialmente para os mais jovens, né? Para eles avaliarem se eles estão na carreira adequada para eles, porque muitas vezes o jovem está por pressão
familiar, ou por pressão de amigos, ou por pressão do ambiente, escolhendo uma carreira que talvez não seja... O meu exemplo talvez seja o melhor exemplo. Você vê que eu comentei que eu, no começo de carreira, trabalhei em banco de investimento, trabalhei em fundos, trabalhei em consultoria até chegar na indústria. Foi um aprendizado para mim grande, mas eu acho ótimo porque... eu entendi que aqueles não eram os ambientes adequados para mim. E quando eu cheguei na indústria, que eu identifiquei que era o ambiente adequado para mim, aí eu tive uma trajetória ascendente e muito boa. Então, mas eu encontrei o meu espaço. E claro, e essa experiência que eu tive lá atrás me ajudou também a entender o que eu não queria como carreira. Então, acho que é bastante importante você tentar identificar. Então, acho que coisas como essas são menos relacionadas ao dia a dia do trabalho, mas relacionadas à maneira como você é como ser humano, né? E você buscar esse tipo de coisa. Sem dúvida. E Luciano, algum livro que você recomenda aqui para nossa audiência? Assim, livros de gestão, você devem ter as recomendações variadas ali. Então, mas não precisa ser de gestão. E vários outros. E sim, eu acho que talvez tenha uma sobrecarga e uma opção, assim, diria, variada de livros nesse sentido que dá pra gente citar. Mas tem um livro que recentemente eu li que eu me arrependo de não ter lido ele aos 20 e poucos, mas ele não existia nos 20 e poucos anos. Tá? Eu li agora nos meus 40 e poucos. Que é o Outlive, do Peter Attia, que vocês não sei se já devem ter ouvido falar. Sim. Que é um livro que não tem absolutamente nada a ver com o ambiente de negócio, mas que para mim tem tudo a ver com o ambiente de negócio. Por quê? Ele é um livro de saúde. Ele te ensina como você mudar a sua alimentação e sua rotina diária para viver uma vida melhor e, claro, para evitar também as grandes doenças que a gente tem hoje, que é câncer, ataque do coração, as doenças degenerativas psicológicas e tal. Sim. Mas e claro que ele coloca uma correlação entre tudo isso. Mas na prática ele te dá uma receita de bolo de como é que você vive uma vida mais equilibrada. E aí se você trazer isso para o ambiente corporativo, é muito importante. E desde vamos dizer, do executivo mais júnior, que está saindo da faculdade agora, começando a trabalhar, até nós, né, já numa etapa mais experiente da carreira, o equilíbrio entre... e a gente fala muito de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu não gosto de falar do equilíbrio porque muitas vezes é desequilibrado e está tudo bem. Eu sempre trabalhei muito e isso não foi um problema para mim. Porque me dava prazer trabalhar, assim, como para muita gente dá. E muitas vezes eu tenho que trabalhar durante as minhas férias, muitas vezes eu também tenho que fazer algum trabalho pessoal durante o meu trabalho. E uma coisa está meio que correlacionada com a outra. Mas se você consegue trabalhar a sua saúde de maneira que ela te ajude a fazer melhor... eu acho que é fundamental. Então, esse livro para mim é um livro que mudou minha vida. Assim, realmente mudei a maneira de tocar a minha vida no dia a dia, né, na minha vida pessoal, mas a minha alimentação também, o estilo de vida. E isso fez muita diferença na pessoa que eu sou, obviamente, mas vou dizer, na disposição e na maneira como eu toco o dia a dia. Então, se eu tivesse que dar uma dica, essa para mim é a principal. E não só estou dando aqui para vocês, mas eu já recomendei esse livro para um monte de gente ali dentro da organização. Eu tenho feito bastante propaganda, mas porque de fato é algo que foi uma diferença para mim na minha vida. Sabe, o nosso fundador, o Guilherme Benchimol, ele escreveu até um artigo no Brasil Journal sobre esse livro, de tanto que ele gostou. É um livro espetacular. E o Peter Attia também é bastante famoso em podcasts, em vídeos do YouTube, né? Então, para quem não tem todo o tempo ali para ver o livro, tem alguns podcasts que ele participou que ele dá uma resumida boa ali nessa receita do que a gente tem que fazer de exercícios, de alimentação, enfim, que é bem, bem importante, né? Exato. Alguma série, algum streaming aí que você tem visto que vale a pena recomendar também? Ou não temos tempo para isso? Assim, relacionados ao tema, acho que não temos. Assim, que eu gosto muito de... Eu sou um cara, como sou engenheiro, eu sou muito cara da ficção científica, então eu gosto muito desse tipo de série. Mas acho que ele não teria tanta relação assim com o nosso dia a dia. Mas assim, talvez se pudesse dar uma recomendação, eu até estava comentando no nosso bate-papo aqui antes de começar o podcast, né? A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Sim. Então, o streaming, mas também o YouTube e Instagram, tem muita coisa que pode te desviar a atenção, e aí você tem que ficar atento a isso, mas tem muito conteúdo de muita qualidade. Sim. Então, e para os nichos variados que você quiser fazer. Então, dos menores nichos às coisas mais, vamos dizer, viralizadas, você tem de tudo. Então, talvez a dica aqui procure aquele conteúdo que te faz melhor, ou aquele conteúdo que te faz bem. Eu faço muito isso, né? O Peter Attia é um que eu acabei conhecendo pelo YouTube, como você falou, e me levou a curiosidade de ler o livro dele, né? Mas procurar o conteúdo que mais estiver, vamos dizer, nesse momento te impactando, para você poder se aprofundar naquilo. E, de fato, hoje é possível, sem você pagar nada, você se aprofundar em qualquer assunto através das redes sociais. Então, é buscar aquilo que você está procurando hoje, seja um conhecimento específico de uma função que você tem no teu dia a dia, ou alguma coisa que é um prazer seu na vida pessoal, um hobby, alguma coisa assim.
buscar se aprofundar nisso e você vai ter conteúdo amplamente disponível em cada uma dessas plataformas. Né? Na era da informação não dá para dizer que a gente não teve acesso, né? Hoje em dia o acesso à informação, a informação de qualidade vai para todo mundo. Né? Exatamente. Perfeito. Bom, pessoal, a gente teve um bate-papo aqui incrível com o Luciano Alves, CEO da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Deu para perceber que tem bastante oportunidade, né, adiante para a companhia. É um mercado que está ficando mais estável ou que, né, menos, aí esperamos um pouco menos volátil, mas com muita oportunidade adiante de crescimento, enfim, na questão de sustentabilidade, né, e como o Brasil se diferencia em relação a outros países na produção do alumínio e para a indústria como um todo, na questão da energia renovável. Luciano, queria agradecer bastante sua presença, por ter aceitado o nosso convite e deixar as portas abertas para voltar e ir atualizando da história da CBA mais vezes. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui, um bate-papo super leve, descontraído e estou à disposição para outras oportunidades como essa. Obrigado. Perfeito. É isso, pessoal. Lembrando que a gente tem uma série de episódios que vão ao ar aí cada 15 dias no nosso YouTube, Spotify, em todas as plataformas de streaming. Lembrar para vocês deixarem seu like, seu comentário, mandar nas listas aí para quem conhece ou não conhece a CBA, que vai, né, se beneficiar desse nosso bate-papo. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.